E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Arnaldo César Coelho, ex-árbitro e um dos comentaristas mais emblemáticos da história da televisão brasileira, voltou aos holofotes de forma surpreendente e explosiva. Em uma declaração que sacudiu os bastidores do futebol nacional, ele afirmou com todas as letras que havia uma ordem nos bastidores para o Palmeiras não conquistar títulos em determinada época do futebol brasileiro. A denúncia de Arnaldo veio durante uma entrevista em tom confessional, onde ele revelou episódios obscuros envolvendo bastidores da arbitragem e decisões supostamente orquestradas para prejudicar o clube alviverde. A repercussão foi imediata, não apenas pela gravidade das acusações, mas também pelo histórico de seriedade e credibilidade de quem falou. Afinal, Arnaldo não é qualquer comentarista, é um nome que marcou gerações com sua famosa frase "a regra é clara" e com sua presença firme nas transmissões da Rede Globo. Quando alguém com esse peso acusa o sistema, é impossível não prestar atenção. Segundo Arnaldo, os bastidores da arbitragem brasileira nos anos 80 e 90 eram muito mais sombrios do que o torcedor poderia imaginar. Ele revelou que em determinadas competições pairava uma orientação velada, ou em alguns casos explícita, de que o Palmeiras não deveria ser favorecido em decisões cruciais. E isso explicaria, segundo ele, erros sistemáticos em jogos decisivos, pênaltis não marcados, faltas ignoradas e até mesmo atuações tendenciosas de árbitros escolhidos a dedo. Arnaldo não citou nomes de dirigentes ou políticos diretamente envolvidos, mas deixou claro que essas ordens vinham de esferas muito acima da arbitragem comum. A denúncia reacende uma chama de desconfiança que por muito tempo habitou os corações palmeirenses, especialmente durante a chamada fila, o longo período em que o clube passou sem conquistar o Campeonato Brasileiro. A dúvida agora paira sobre a veracidade dos títulos e sobre o quanto de verdade existe por trás das vitórias e derrotas daquela era. Essa bomba lançada por Arnaldo César Coelho também escancara uma ferida antiga do futebol brasileiro, a falta de transparência e a interferência externa nos resultados esportivos. Se de fato havia um movimento para impedir o sucesso do Palmeiras, que outras equipes também teriam sido vítimas ou beneficiadas por esse tipo de manipulação. O futebol paixão nacional sempre carregou suspeitas, mas nunca houve alguém tão influente vindo a público para admitir que o jogo muitas vezes foi jogado fora das quatro linhas. O impacto disso não está restrito apenas ao torcedor palmeirense. Essa revelação coloca em xeque décadas de campeonatos, narrativas e ídolos e levanta uma questão que muitos evitavam: quantas taças foram decididas na canetada e não no suor? A fala de Arnaldo não é apenas uma denúncia, é um pedido de revisão histórica, um alerta de que o futebol brasileiro precisa olhar para seu passado com mais rigor e menos romantismo. A diretoria do Palmeiras, por sua vez, não perdeu tempo. Assim que a fala de Arnaldo ganhou repercussão, o clube emitiu uma nota oficial exigindo providências por parte da Confederação Brasileira de Futebol e cobrando uma investigação sobre os episódios narrados. Nas palavras do presidente do clube, essa denúncia é a confirmação de tudo o que o torcedor do Palmeiras sempre suspeitou e representa uma mancha grave no esporte nacional. Além disso, o clube já estuda medidas jurídicas para buscar uma reparação institucional, mesmo que simbólica, diante das possíveis interferências que teriam prejudicado conquistas legítimas. A nota ainda pede que outros ex-árbitros e dirigentes tenham coragem de seguir o exemplo de Arnaldo e quebrem o silêncio que durante décadas encobriu práticas escusas. A torcida, claro, reagiu com revolta. As redes sociais foram inundadas por mensagens de indignação, desabafos emocionados e uma avalanche de pedidos por justiça esportiva. Do outro lado da moeda, muitos críticos e jornalistas adotaram um tom mais cauteloso. Alguns questionaram o momento da denúncia, perguntando por que Arnaldo escolheu justamente agora para trazer esse tema à tona.
Há quem veja na fala do ex-árbitro uma tentativa de se reposicionar na mídia ou até mesmo de alimentar teorias conspiratórias que sempre rondaram o futebol brasileiro. No entanto, é impossível ignorar o peso das palavras de alguém que esteve no centro das decisões por tantos anos. Arnaldo não é um outsider qualquer. Ele foi árbitro de Copa do Mundo, comentarista de milhões de telespectadores e presença constante nas decisões mais importantes do país. Sua fala tem eco, tem impacto e não pode ser descartada como mero devaneio de um veterano. Mesmo os que pedem prudência reconhecem que essa revelação precisa ser apurada com seriedade, sob o risco de se manter uma estrutura corrompida em silêncio. Enquanto isso, outros clubes passaram a observar o caso com interesse. Afinal, se o Palmeiras foi alvo de perseguição institucionalizada, quem garante que outros gigantes não tenham sido também? Ou pior, e se houve clubes que foram sistematicamente favorecidos por essa mesma estrutura invisível, a denúncia de Arnaldo César Coelho abriu um precedente perigoso, mas necessário. Já circulam nos bastidores rumores de que outros ex-profissionais da arbitragem cogitam vir a público com relatos semelhantes. Há uma movimentação que lembra os grandes escândalos do futebol europeu, como o Calciopoli na Itália, em que dirigentes e árbitros foram envolvidos em esquemas de manipulação de resultados. O Brasil pode estar às portas de um ajuste de contas com sua própria história futebolística. Se isso vai de fato acontecer, ainda é cedo para saber. Mas o que é certo é que o futebol nacional nunca mais será o mesmo depois dessa revelação. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras continuando. Os torcedores palmeirenses que sempre se orgulharam da grandeza de sua instituição, agora se veem divididos entre a revolta e o alívio. Revolta por terem talvez sido vítimas de um sistema que os impediu de comemorar títulos justos. Alívio por finalmente verem suas suspeitas validadas por uma voz com autoridade. Muitos lembram com dor de campeonatos nos quais o Palmeiras foi claramente prejudicado por arbitragens duvidosas, como em finais polêmicas e partidas decisivas que ficaram marcadas por erros grosseiros. A fala de Arnaldo traz um tipo de catarse coletiva para esses torcedores que sentem que sua história está sendo de alguma forma reescrita. Mais do que uma questão esportiva, trata-se agora de justiça emocional. O reconhecimento de que houve manipulação representa para muitos uma espécie de pedido de desculpas tardio, ainda que informal, por anos de frustração, sofrimento e desconfiança. Já no universo político do futebol, a denúncia tem o potencial de desencadear uma crise institucional. Parlamentares ligados ao esporte cogitam abrir uma CPI para investigar as relações entre arbitragem, federações estaduais e CBF ao longo das últimas décadas. A ideia é que se abra uma caixa preta que muitos preferem manter trancada a 7 chaves. Nomes poderosos podem acabar arrastados para o centro dessa tempestade, e se as denúncias forem aprofundadas e comprovadas, é possível que ex-dirigentes, árbitros e até jogadores tenham que responder judicialmente por seus atos ou omissões. Em um país onde o futebol é parte da identidade nacional, mexer nesse vespeiro é sempre um risco. Mas a coragem de Arnaldo acendeu um debate que já não pode mais ser ignorado. A questão agora não é se o futebol brasileiro foi manipulado, é descobrir até onde essa manipulação foi capaz de chegar. E quem exatamente estava por trás dela? O futuro do futebol brasileiro dependerá em parte de como as instituições vão lidar com essa denúncia? A CBF, pressionada por clubes, imprensa e torcedores, será obrigada a se posicionar de forma clara e inequívoca. O silêncio não será uma opção. É provável que nos próximos dias dirigentes tentem minimizar as declarações de Arnaldo, tratando-as como episódios isolados ou fruto de má interpretação. Mas a sociedade mudou e a cobrança por transparência é muito maior. A era digital amplifica vozes e exige respostas rápidas. O futebol, se quiser preservar sua credibilidade, terá que se reinventar. Auditorias, revisão de regulamentos, capacitação técnica e independência da arbitragem não são mais medidas opcionais, são urgências. A denúncia feita por Arnaldo não é apenas uma revelação chocante sobre o passado.
É também um alerta urgente sobre o presente e um chamado para que o futuro seja diferente, mais justo e verdadeiramente esportivo. No fim das contas, o gesto de Arnaldo César Coelho tem um peso simbólico gigantesco. É um marco na luta por um futebol mais honesto, transparente e digno da paixão que desperta em milhões de brasileiros. Ao expor uma verdade incômoda, ele coloca em xeque décadas de narrativas, cria um novo campo de debate e força o país a encarar sua própria história esportiva com mais maturidade. O futebol brasileiro, por mais mágico que seja dentro das 4 linhas, precisa se curar das feridas invisíveis que carrega fora delas. E talvez essa cura só seja possível quando os segredos deixarem de ser segredos. O silêncio por anos foi a regra. Agora, finalmente, a regra é clara, o futebol precisa da verdade. E se a coragem de um homem for capaz de provocar essa mudança, talvez ainda haja esperança de que o esporte mais amado do Brasil reencontre o caminho da justiça. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!